Boa noite, agradecemos a presença de todos vocês. Hoje estamos com o doutor Francesco Câmara Blumetti, que é especialista em pediatria, em ortopedia pediátrica, desculpa. Ele fez a sua formação tanto na graduação quanto na residência de ortopedia e traumatologia na Unifesp e fez uma especialização em ortopedia pediátrica também pela Unifesp. E ele é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica. E ele vai falar com a gente hoje sobre esses problemas ortopédicos comuns dentro do consultório pediátrico, abrangendo coluna, quadril e pé. Boa noite, Francesco, muito obrigada. Boa noite, então. Agradeço o convite novamente aí para participar. A gente vai colocar alguns temas aí que são mais prevalentes, assim, dentro dessas áreas aí, né, em continuidade aí do que o Pedro já falou também, de joelho, etc. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alterações comuns na coluna, quadril e pé. Então, essa sessão de coluna eu acabei até fazendo um formato meio de casos, assim, para a gente ir passando os casos e que são casos que se apresentam de uma, né, forma relativamente comum. Mas antes disso, eu só queria lembrar algumas coisas, né? Então a gente tem algumas curvas fisiológicas na coluna, né? E lembrar que, assim, uma criança, antes dela começar a andar, né, ficar em pé, ela tem praticamente uma grande cifose na coluna, né, que vai desde ali da região cervical até o sacro, né? Então fica um Czão. Quando ela começa a fazer, então, algumas outras posturas, né? Por exemplo, ela está fazendo ali o tummy time, e aí fica, né, nessa posição aqui, já se forma um pouquinho ali a lordose lombar, vai se formar também a lordose cervical, mas aí as curvas completas mesmo, elas vão ficar mais aparentes quando a criança fica em pé, né? Que são essas curvas aí. São a cifose torácica, a lordose lombar e a lordose cervical, ficou faltando aqui. E aí é uma coisa que pergunta-se muito, né? Assim, meu filho tem uma má postura, né? Então o que que eu posso fazer para melhorar a postura? É claro que tem alguma questão aí que muitas vezes é relacionado à postura mesmo, assim, a forma da criança se sentar e ela ficar às vezes mais largadona. Então, é claro que é melhor uma criança ficar em pé dessa forma do que assim, né? E tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Se você olhar, assim, guidelines por aí, tem esse aqui, por exemplo, que é do Victorian Pediatric Orthopedic Network, que é lá da Austrália, né? Que eles falam isso, que, por exemplo, fazer o tummy time, né? Então, ficar, né, em decúbito ventral estimula a musculatura paravertebral ali, e aí acaba fortalecendo um pouco essa musculatura e, né, possivelmente melhoraria questões posturais também. Então, também quando você senta, né, ter sempre o apoio ali, a cadeira do tamanho adequado para a criança, ter o apoio dos pés. Isso aqui seria né, para a criança fazer algumas vezes ao dia, enquanto está sentada, agora nesses tempos de pandemia, ou então quando está sentada na escola, para realmente fortalecer um pouco, que a gente tem uma tendência muito grande de ficar mesmo curvado para frente e acaba usando um pouco a musculatura paravertebral. Então, seriam algumas formas de da gente fortalecer isso daí. E a gente tem visto realmente que a gente já tem essa tendência natural a ficar inclinado para frente. E com o advento aí, né, dos celulares e iPads, etc e tal, isso tem ficado mais evidente ainda. Então, a gente está pegando crianças com cervicalgia, assim, que era uma coisa que não se via antes praticamente, né? E só a título de ilustração, né, conforme a gente vai inclinando para frente, né, se você pega aqui, né, a 0 graus de inclinação, a gente tem ali um peso ali de 12 libras, né, mais ou menos uns 6, por volta de 6 quilos, da cabeça, né, naquela posição, e olha como que vai aumentando a força que é exercida na região posterior ali da região cervical, conforme a gente aumenta a inclinação anterior. Então isso é uma coisa que a gente tem visto com mais frequência, dores relacionadas à má postura. E outra coisa que se pergunta muito sempre é isso, como é que a mochila influencia, né? Tem algum papel realmente, né? Então, estudou-se isso, né? Tem diversos estudos, mas esse estudo aí dos KEGS de 2006, eles pegaram crianças em idade escolar, né? E observaram que a dor estava presente em 37% das crianças ali entre 11 e 14 anos, era mais frequente em meninas,
34% dos casos chegava a limitar a atividade e alguma porcentagem de 14% precisava de medicação. Eles acharam como fator protetor idade menor e a presença de armário na escola. Então, é o que a gente vê mesmo. Geralmente essa dor lombar, assim, dor na coluna, né, coluna torácica, costuma ser mais frequente nos adolescentes. É um pouco mais infrequente mesmo em crianças pequenas, e aí a gente vai até falar dos sinais de alerta depois. E aí isso aqui é um dado do estudo, né, só mostrando assim que a porcentagem de crianças com dor na coluna ou com dor nas costas acaba aumentando conforme o peso da mochila também aumenta. Então existe essa relação, não é só bobagem de pai, não. Então tem alguns guidelines assim, né, da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, assim que a gente teoricamente não deveria ceder 10 a 15% do peso corporal com as mochilas, de preferência 10. Idealmente usar duas tiras, geralmente protege mais. E o peso tem que ficar mais ou menos na altura de L3. Então, quando a gente faz a distribuição de peso da mochila, os itens mais pesados também, eles têm que ficar mais próximos do corpo, do que mais distantes do corpo, né? Para que não haja um deslocamento muito grande ali do centro de gravidade para trás. E existem alguns sinais de alerta, né? Quando a gente pensa numa criança com dor na coluna, a gente tem que pensar quando que a gente tem que se preocupar em encaminhar para o ortopedista ou fazer uma avaliação mais detalhada, né? Bom, um é idade menor que 5 anos, né? Então, eu falei, é muito comum dor na coluna em adolescentes, é bem frequente dor na coluna em crianças pequenas. Então, abaixo de 5 anos já é um pouquinho um certo sinal de alerta. É óbvio, né? Aqueles sinais gerais, perda de peso, ou se tem alguma irradiação para o membro inferior, paresia ou parestesia, né? Incontinência urinária. Aí até é um pouco óbvio, e a normalidade da marcha também, né? Mas a idade acaba sendo um critério que a gente usa com uma certa frequência para dar uma valorizada na queixa, né? Então agora eu vou colocar alguns casinhos, como eu tinha comentado. A gente pega uma criança, por exemplo, de 9 anos, de sexo feminino, tem uma dor lombar baixa crônica com piora há 6 semanas. Então ela já tinha uma dor, mas deu uma piorada recentemente, né? Agudizou. Ela tem uma piora com atividade física e melhora com repouso, e aí, como um fator aí que pode ter alguma relação, ela pratica ginástica olímpica. Ao exame, então, não tem alterações neurológicas, assim, não tem radiação nem nada, tem uma dor bem localizada entre L4 e S1 e piora a hiperextensão da coluna. Bom, ela já tem, assim, uma idade que até seria compatível com um quadro de dor aí mecânica, postural e tudo mais, mas ela tem algumas coisas que chamam a atenção. Pratica ginástica olímpica, uma dor muito localizada, tinha uma dor crônica que piorou, então também o tempo prolongado também seria um fator de alerta, né? Não é comum essas dores, mesmo mecânico-posturais, serem tão prolongadas em crianças. E aí é um caso que pode ser uma espondilólise, uma espondilolistese. Se a gente vê aqui corpo vertebral de L5, ele está deslocado anteriormente com relação ao sacro, né? E isso pode acontecer por causa de uma fratura que a gente chama da pars interarticular, que é essa parte aqui que une uma vértebra, uma parte da vértebra na outra aqui. Então a gente vê isso radiograficamente, né? Então é bem típico, né, nessa faixa etária aí entre L5 e S1. Geralmente L4 e L5 é mais em indivíduos mais, né, idosos e por outras causas. E tem essa associação realmente com esportes que envolvem a hiperextensão da coluna. Então eu coloquei ginástica olímpica aqui porque é muito típico. Então você chegou uma criancinha no consultório com dor na coluna lombar e ela faz ginástica olímpica, assim, tem que pensar nisso daqui, né, encaminhar para avaliar. É claro que dependendo do caso, pode ser só o tratamento conservador, com, né, um repouso, e aquilo pode ser consolidado espontaneamente, mas em alguns casos a anestesia vai piorando, e aí você acaba tendo que fazer uma conduta mais invasiva, né, algo cirúrgico. Aí um outro caso, né, então 13 anos, um pouco mais velha, então já é uma faixa etária que eu falei, adolescente tem dor na coluna mesmo, né, adolescente praticamente vira adulto aqui, já começa a ter, principalmente menina, começa a ter dor na coluna. Dor difusa na coluna toracolombar há 4 semanas, então uma dor meio difusa, vê que é diferente, não é localizada com aquela, piorou após a semana de provas do colégio, e ao exame físico ela não tem alterações neurológicas, tem uma dor bem difusa na palpação da musculatura paravertebral, então diferente daquela que tinha uma dor ali localizada, né, nos processos espinhosos ali, L4, L5, essa aqui é bem geralzona a dor, e principalmente na transição toracolombar. Apenas um comentário assim, é muito comum essas dores mecânico-posturais em crianças ou adolescentes, na verdade, nessa transição tóraco-lombar, justamente porque é um local
de pouca mobilidade transicionando para um local de muita mobilidade. Então, essa transiçãozinha é bem comum ter dor. Aí, examinando, de repente, a gente vê um quadro assim, né? Então, a menina tem uma assimetria do triângulo do Talley, né? Que é esse triângulo aqui que faz o tórax com o braço. Então, ela tem uma assimetria. A altura dos ombros também é um pouquinho alterado. Então, é um caso aqui que já chama um pouco a atenção. E aí, radiograficamente, ela tem essa escoliose, né? Lembrando que a escoliose, ela tem uma assimetria, então, da coluna no plano coronal, no plano frontal, mas ela também tem uma deformidade rotacional, que você acaba vendo com esse teste, que é o teste de Adams, que até um tempo atrás tentou se implementar nas escolas, Brasil afora, aí, mas acabou meio que não pegando. Os professores de educação física faziam isso, né? Mas é algo que facilmente você consegue fazer no consultório. Então, olha de trás, acho que tem uma simetriazinha no triângulo do Talley, e fala para a criança abaixar, e aí você olha de trás ou pela frente, e você vai ver essa alteração aqui. A gibosidade, ela fica do lado aqui da convexidade da curva, né? Porque existe também a deformidade rotacional das costelas e não só, desculpa, a deformidade rotacional das vértebras e não só a deformidade no plano coronal. Então, isso é uma escoliose que a gente chama de estruturada. A gente tem aqueles casos de escoliose também, que não é uma escoliose estruturada. Ela pode ser causada, por exemplo, por uma diferença de comprimento dos membros. Então, esse menino aqui, por exemplo, ó, olha a hemipelve direita aqui, como é muito mais alta do que a esquerda. Então, se a gente medir o comprimento dos membros, ele tem diferença. E aí, isso que acaba levando a essa escoliose. Você pode ver que é como se a pelve estivesse levantando e a escoliose, a coluna vem para cá e depois ela tenta compensar por causa dessa assimetria no comprimento dos membros. Isso já é uma escoliose não estruturada, né? Provavelmente não vai precisar de tratamento específico, né? Até nesse caso, na verdade, poderia ser feita alguma coisa para compensar a diferença dos membros, mas não que seja tratável ou precise tratar a escoliose em si. Agora, se você tem uma escoliose estruturada mesmo, né, que é comum na menina, uma escoliose idiopática do adolescente, né, aí muitas vezes você precisa realmente tratar com colete, eventualmente até cirurgia, né. Lembrando que a gente fala que é escoliose mesmo acima de 10 graus de desvio, né, abaixo disso a gente acaba nem considerando muito. E só um comentário que eu queria falar, a dor era por acaso, era uma coincidência, porque não necessariamente a escoliose tem dor, e a dor pode ser uma dor mecânica como qualquer outra. A escoliose para dar dor tem que estar uma curva muito grave, né? Talvez como essa daqui até tivesse dando dor, mas curvas menores não costumam dar dor. Aí um outro caso agora do sexo masculino, né? 13 anos, tem uma dor intermitente na região da coluna torácica há 2 anos, que é associada a uma piora da postura, segundo a mãe. Também sem alterações neurológicas e sem uma dor à palpação específica. Então, de novo, longuíssima duração, né? Vamos ver o que está acontecendo com essa pessoa. Então, esse adolescente, ele de repente tem uma postura dessa forma. A gente vê que ele tem ali uma cifose torácica meio exagerada, e o que chama atenção é que quando ele faz a inclinação anterior do tronco, essa cifose parece que ela fica mais aguda, né? Ela parece que está bem localizada nessa região. Isso leva a gente a pensar em um problema que chama cifose de Scheuermann. O que é a cifose de Scheuermann? A gente tem acunhamento de vértebras que acontecem por um problema mecânico mesmo, né? Tem uma cifose já, e aí acaba tendo uma dificuldade de crescimento nessa parte anterior da placa terminal da vértebra, e aí a parte de trás cresce mais e acaba acunhando, né? E diferenciar isso de uma cifose postural, por exemplo, é relativamente fácil, até você pode pedir para a criança fazer então a flexão anterior do tronco, mas aí olhando de lado, e olha como é diferente, né? O Scheuermann, geralmente, como são algumas vértebras da coluna torácica que ficam acunhadas, a gente vê isso bem agudo aqui, né? E uma cifose postural, geralmente acaba se traduzindo para uma cifose bem longa, assim, uma curva mais longa. Que é isso aqui poderia ser eventualmente tratado com, enfim, físio, né? RPG, essas coisas que podem colaborar um pouco com a questão de fortalecimento ali do core, fortalecimento da musculatura paravertebral. Agora, o Scheuermann mesmo, quando ele começa a progredir, teria indicação já dos coletes ou eventualmente cirurgia, né? Então, isso aqui que eu comentei, né? Tem um acunhamento de pelo menos 3 vértebras consecutivas. Aí as outras aqui, por exemplo, estão normais, ó. Essas daqui estão normais também, mas essas daqui estão todas acunhadas, né?
Então, isso daí é a cifose de Scheuermann. E, de novo, ela pode não dar dor. Ela, nesse caso, tinha dor, mas pode não dar dor. Agora, uma outra criança, já 3 anos, opa, já soou um sinal de alerta ali, né? 3 anos não é uma idade que crianças têm dor na coluna. Tem dor na coluna lombar há 12 dias, sem episódio de febre no período, VOPS há 6 dias e foi medicado com uma sinovite transitória. Teve episódio de claudicação e há 1 dia se recusa a deambular. Essa história aqui, dessa forma, esse paciente realmente veio para mim com uma história desse tipo mesmo. Então, aquela coisa meio difusa, falava que era coluna, aí alguém examinou, estava mancando, achou que talvez fosse sinovite transitória, medicou de novo. E é aquele quadro bem típico, bem arrastado, porque é difícil de localizar onde que é o problema. Não tinha alterações neurológicas, tem uma dor para flexão da coluna e não tem dor nos quadris ou restante dos membros inferiores. Então, a gente não se detectou, né, nenhum quadro de dor aí, né, no quadril, que acaba realmente sendo uma fonte comum ali de sinovites e outras dores. E aí, de repente, numa radiografia, a gente vê que tem uma diminuição do espaço discal aqui entre essas vértebras. Claro que às vezes é um pouco mais difícil de ver no AP, né? Mas aqui parece que tem realmente. Isso aqui é um quadro que já está mais visível, mas nem sempre é tão fácil de ver que nem essa daqui. Né? Então, pode até ser que vocês não achem tão fácil de ver, mas normalmente no quadro inicial o disco vai estar dessa mesma forma, né? Isso daqui é uma discite. E aí na ressonância a gente vê que realmente tem uma alteração ali no disco intervertebral. Aqui, por exemplo, de novo tem uma redução do espaço. Então, esse é um quadro de discite, que a criança tem que ser internada para antibiótico terapia, né? Não é incomum a criança, às vezes, passar com dor abdominal no pronto-socorro, então acaba passando pelo pediatra, nem sempre vem para o ortopedista direto. E como é uma dor meio difusa e difícil de localizar, não é incomum que a criança venha 3, 4 vezes no pronto-socorro. Agora, dando continuidade aqui, eu vou falar de algumas coisas que são mais comuns no quadril, né? Então, problemas ortopédicos comuns, né? E acho que nada mais justo aqui do que começar com a displasia do desenvolvimento do quadril, que acaba sendo uma coisa que vocês muitas vezes vão examinar no dia a dia, o paciente que pega um recém-nascido e foi examinado no berçário, chega para o consultório de vocês e aí vocês vão acabar examinando de novo o quadril, né, como manda o protocolo. E é um problema que é relativamente frequente, né, se for ver a incidência, assim, né, cerca de 1 para 1.000 nascidos vivos, então é algo que a gente tem que ficar de olho mesmo, porque não é infrequente. Lembrar que, assim, o quadril, ele tem uma formação que, embriologicamente, na verdade, ele é normal, ele vai dinamicamente sendo alterado, então tem alguns fatores ali que podem estar relacionados, sendo que a maioria deles, na verdade, são mecânicos, né? Pega essa menina aqui, por exemplo, ela com 1 mês tinha essa radiografia aqui, que ninguém diria que tem uma grande alteração. E aí a mesma menina com 6 anos depois voltou dessa forma, né? Isso aqui é do arquivo lá. Mas, enfim, acaba sendo uma coisa que pode aparecer. E aí, o que são fatores de risco que a gente tem que se preocupar? Uma criança com apresentação pélvica, sem sombra de dúvida, é a principal. Então, se você pega ali menina, apresentação pélvica, com história familiar, assim, a incidência chega assim, 30% dos casos vão ter displasia, é uma coisa bem alta mesmo, né? Então, tem vários estudos que mostram o risco relativo, né, de apresentação pélvica, de qualquer forma, é sempre maior do que todas as outras alterações, mas se você combina algumas delas, é pior ainda, né? Então, primiparidade também, história familiar, se a mãe teve uma chance maior da criança ter, e sexo feminino também é mais comum. Sexo feminino não se sabe ao certo, provavelmente por questões hormonais e questões de mais frouxidão ligamentar também. E aí a gente tem também a questão da primiparidade, né? Por que a primiparidade? Na verdade, qualquer alteração que aumente a pressão intrauterina, né, vai fazer com que seja mais provável que você tenha displasia do desenvolvimento do quadril. A apresentação pélvica, porque a criança fica quadril hiperfletido e aduzido, ou às vezes pior ainda, fica nessa posição aqui com o joelho em hiperextensão, essa é a pior posição, né, aquele pélvico agripino, a incidência é maior ainda. Então, todas essas alterações que têm relação com a diminuição do espaço intrauterino, né, pode levar a esses problemas, né, aquelas packing disorders aí que se juntam também a torcicolo e outras coisas ali que a gente vai comentar mais para frente.
Uma outra coisa também, não é só o posicionamento intraútero, né? O posicionamento pós-natal também pode ter um papel nisso daí. Então, o swaddling, por exemplo, que é o enfaixamento da criança com o quadril em extensão, é muito ruim. A criança, ela tem, né, o RN, ele tem uma contratura em flexão do quadril e dos joelhos. Se você força o quadril a ficar em extensão, ele tem uma chance maior também de luxar ou né, de desenvolver uma displasia do desenvolvimento. Você pega esses tipos de mobilização que as crianças ficavam, né, nos índios navarros, alguns outros povos indígenas aí que faziam esse tipo de mobilização, a incidência diminuiu dramaticamente depois que parou-se de fazer isso. Da mesma forma, alguns povos em que a criança era carregada dessa forma, do lado do tronco da mãe com a perna aberta, a incidência era menor. Então, isso é importante. Em alguns locais do mundo, né, o pessoal ainda faz bastante enfaixamento para criança, para conter a criança, deixar a criança mais, né, deixar o RN menos irritado, esse tipo de coisa. E existe um jeito bom, assim, de você fazer esse enfaixamento, que é o jeito, digamos, hip healthy, assim, né, que você não força o quadril. Então, você prende ali o bracinho, mas o quadril, tá vendo que ele tá deixando bem soltinho, né? Então, aí você né, faz essa dobra aí dessa parte distal. E aí, olhando dentro, assim, as pernas têm que ter um espaço, né? Como ele vai mostrar aí. Não tem espaço para se mexer e não tem que forçar o quadril para ficar em extensão. Outra coisa que pergunta-se muito é a questão dos cangurus, né? Então, canguru é legal, é bom, tem problema no quadril? Isso aqui é um guideline ali do Hip Dysplasia Institute, que é um instituto ali que fala de displasia do quadril nos Estados Unidos e, na verdade, é internacional, né? Mas, enfim, tem muitas coisas dos Estados Unidos. E aí eles fazem mostrando dessa forma aqui. Isso aqui seria, né, não é legal, né? Você deixa o quadril em extensão, na verdade, essa tira aqui fica forçando como se fosse o quadril para lateralizar, então ele acaba não favorecendo, ele não seria uma boa alternativa. O canguru bom seria esse, em que a nádega da criança fica apoiada e a coxa também, e se você for olhar a perna, ela fica com o formato de M. Isso aqui é muito parecido com a posição que o Pavlik fica, né, o suspensório que a gente usa para tratar. Então é uma posição que não só não causa problemas para o quadril, mas ela pode ser até, de certa forma, benéfica. Sempre lembrar que tem as associações, né? Então tem, dentro dessas doenças aí que estão relacionadas ao espaço intrauterino restrito, a gente tem o torcicolo congênito e algumas deformidades dos pés, como metatarso adulto. Então, viu essas alterações na criança, tem que pensar que o quadril pode ter alguma alteração também. Super importante o exame físico, né, que é feito no berçário. Vou colocar aqui só para ilustrar, né, a manobra de Barlow, né? Então, o Barlow, ele é uma manobra provocativa. A gente tem que tentar luxar o quadril, ou pelo menos instabilizar, né? Às vezes ele não chega a luxar completamente, mas você sente que ele tem um joguinho, né? Então, o ideal é você estabilizar a pelve com uma das mãos, fazer essa adução do quadril, uma pressão para posterior, e você vai sentir esse deslizamento, em alguns casos uma luxação, como foi visto agora. A única coisa é que ele pode desaparecer depois de 4 semanas, né? Porque a criança vai ficando com menos frouxidão ligamentar conforme vai passando o tempo. E tanto o Barlow quanto o Ortolani, que é esse daqui, vão ser menos visíveis, né? E esse aqui é o Ortolani, super famoso. Então, o ideal é que você faça um quadril por vez, estabilize a pelve, ou você segura na outra coxa, então realmente estabiliza a pelve com uma das mãos. Mas é muito importante fazer um lado por vez, para você realmente sentir o que você está fazendo. E aí vai ser feito, então, uma manobra de abdução e pressionado o trocânter maior anteriormente. E a sensação que a gente vai ter é de que ele está realmente tendo um ressalto, porque ele passa pela borda do acetábulo e entra para dentro da cavidade acetabular. E ele também pode desaparecer depois, né? Então ele vai ser positivo nas primeiras semanas de vida. Agora tem algumas coisas que é muito comum a gente receber encaminhamento dos pediatras por causa disso, essa é uma daquelas que a gente até estava achando exagero, assim, né? Porque tem muita literatura mais antiga aí falando que pode estar presente assimetria de pregas em mais 60% das crianças, tudo mais. Aí um estudo mais recente observou que esse risco aumenta 3,5 vezes, na verdade, quando você tem uma assimetria de pregas significativa ali, principalmente essas pregas posteriores, assim. Então, acho que é um sinal de alerta para a gente, né, ficar um pouquinho mais antenado.
E os cliques, né? Muitas vezes a gente não recebe um ortolane positivo, é uma coisa meio duvidosa, é aquele quadril que tem um clique, né? Então, na verdade, tudo pode dar clique, né? O joelho, o tornozelo, o quadril, ligamentos, né? O ilho-psoas às vezes dá um clique, é difícil diferenciar. E aí esse estudo aqui, né, de 2018, eles observaram que 15% dos quadris que tinham um clique, que não era ali um sinal claro ali de ortolane ou Barlow, na verdade eles tiveram, era uma displasia. Então, acaba sendo difícil. Então, na dúvida, acho que é melhor fazer ultrassom ou encaminhar, porque realmente esse cliquezinho ali pode ser, né, 15% dos casos, nesse caso aqui do estudo. Claro que tem alguns sinais mais tardios, mas você só vai perceber quando a criança está com o quadril realmente luxado e já, né, um pouquinho acima dos 3, 4 meses de idade. Então, o encurtamento do membro aqui, o sinal de Galease, né, e uma limitação da abdução. Não está abduzindo tão bem esse lado. E, assim, o exame físico, claro que é super importante, mas esse estudo aqui acabou pegando ortopedistas pediátricos com experiência e eles observaram que a taxa de pessoas, né, a taxa de pacientes que acabavam passando batido e que o ortopedista achava que não era nada e, na verdade, tinha uma displasia, foi muito grande mesmo entre pessoas muito experientes. Inclusive, teve alguns quadris que estavam deslocados, né, luxados, principalmente quando é bilateral, e não perceberam no exame físico. Então, sinais de risco, fator de risco, né, cliques, qualquer uma dessas coisas realmente justifica você fazer ultrassom. E ultrassom é um exame que é bastante simples, assim, digamos, de interpretar, mas ele é difícil de fazer. Então, a pessoa que faz, ela tem que ser boa em fazer ultrassom de quadril pediátrico, porque senão você pode ter um resultado que, muitas vezes você vai lá e pega um laudo do ultrassom que está, 2A, ótimo, o paciente vai embora para casa, mas é importante você saber interpretar como a imagem. Se não sabe interpretar, manda uma foto, tira uma foto, manda para mim, manda para o ortopedista, manda para alguém. Fala, você acha que está normal? Porque às vezes o ultrassom está mal feito, então você acredita no laudo que o ultrassonografista deu, e aí na verdade está mal feito e não dá para tecer nenhum comentário, né? O que a gente vê aqui só, enfim, acho que não é objetivo aqui ficar ensinando ultrassom de quadril pediátrico para vocês, até porque vocês têm muita coisa para pensar que não seja só isso. Mas a gente observa aqui, então, a cabeça do fêmur, né? Então a gente vê aqui num corte anatômico, né? E aqui é tudo cartilagem, né? Então a gente vê que a cabeça do fêmur ela está junta aqui com a físio do trocânter, nessa idade é tudo cartilagem, não formou um núcleo de ossificação da cabeça ainda. E aqui a gente tem a metáfise proximal do fêmur. E é isso que a gente vê aqui no ultrassom, a metáfise proximal do fêmur, cabeça do fêmur, aí a trocânter, né? E é tudo cartilaginoso. Notem que a metáfise faz uma sombra acústica do lado, né, posterior aqui, e aqui a gente vê o acetábulo e o fundo acetabular. Então, essa imagem aqui que a gente vê, e aí calcula os ângulos lá, né, alfa e beta, mas principalmente o alfa ali, que tem que ser maior que 60 graus, né? Quanto maior o alfa, significa que o quadril está mais para dentro aqui, e o acetábulo é mais profundo. Então, na dúvida, se achou que o ultrassom não sabe interpretar, não sabe olhar, manda para algum ortopedista, pessoal em geral sabe ver e vai falar se está bom ou não está. Aí tem a questão, então, se tem tantos casos assim, vale a pena fazer o screening universal? Isso é meio duvidoso, assim, é um pouco questionável, porque o exame ele tem alta sensibilidade, mas ele pode gerar um pouco de sobretratamento. Você acaba fazendo ultrassom e tratando quem não precisa, né? Então, alguns países têm isso como base, né? Eles fazem o screening universal, e outros, que o Brasil também se inclui, acaba fazendo com um screening mais direcionado, né? Isso é bastante controverso, tem uma recomendação de 2006 lá dos Estados Unidos, tem uma revisão de 2013 da Cochrane, mostrando que a taxa de luxações tardias não é menor nesses países do que nesses países, por exemplo. Então, não justificaria o screening universal. Enfim, isso é ainda uma coisa a ser debatida. Mas o que a gente acha é que o screening deve ser direcionado e pacientes que têm apresentação pélvica, têm história familiar, têm aquelas deformidades do pé heteroscolo congênito que eu comentei, tiveram Barley ortolani no primeiro exame, mesmo que tenha sido negativado depois, tem uma restrição de abdução e assimetria de pregas, ou às vezes um clique no quadril, vale a pena fazer um screening. Porque o tratamento, quando feito na faixa etária precoce, é com suspensório de Pavlik, é simples, você pega um quadril luxado,
e transforma ele num quadril reduzido e virtualmente normal. Qualquer outro tratamento em outra faixa etária, você não vai ter essa oportunidade. Você vai ter que fazer reduções abertas, reduções com osteotomia, e aí cada vez vai ficando pior o resultado. Agora, passando para uma faixa etária um pouquinho mais velha, eu acabei ficando mais tempo aqui na displasia do quadril, justamente porque é um tema que eu acho que é mais importante, assim, para a gente não deixar isso passar batido mesmo. Porque essas outras que eu vou comentar, assim, muitas vezes o ortopedista acaba vendo mesmo, né? Mas a displasia, ela é uma doença que vai passar muito na mão de vocês, muitas vezes mais do que na mão do ortopedista. Então, é algo que vocês precisam realmente ver, pensar e lembrar que existe. O PERTS é uma necrose da epífise proximal do fêmur, né, a causa é idiopática, então a gente vê aqui uma epífise normal e desse lado aqui uma epífise toda fragmentada. Claro que isso aqui já é um quadro mais tardio aqui, né, a gente não está no início aqui, já é uma doença numa fase de fragmentação. Mas quando que eu vou pensar? Eu vou pensar numa criança que tem um quadro de claudicação e dor no quadril, de 4 a 8 anos de idade, geralmente é a faixa etária mais comum. É importante a gente lembrar que tem o diferencial com sinovite, né? É mais comum em meninos brancos, particularmente, mas a sinovite costuma dar em criança um pouco menor do que o PERTS, né? E também tem aquela coisa, a sinovite vai passar 1, 2 semanas no máximo, vai melhorar, né? Geralmente 1 semana. O PERTS não, vai passar 1, 2, 3, 4 semanas e vai continuar doendo, né? Então realmente tem que pensar nessa situação. O quadro clínico é tipicamente a claudicação, às vezes a criança não refere dor, né? A criança muitas vezes vocês sabem, não sabe dizer o que está doendo, né? Ela só claudica. E a dor pode ser tanto local mesmo na região do quadril que é referida nessa região, né? Bem anterior, ou medial, anteromedial, e às vezes ela irradia para a face interna do joelho. Isso é uma coisa que é comum, né? Ter dor no joelho, mas o problema é do quadril. O que a gente vai observar é que tem uma limitação para a abdução do quadril, principalmente para a rotação interna também, e pode ter um Trendelenburg também, né, com uma insuficiência relativa do glúteo médio. Os exames assim que a gente faz é a radiografia inicial, mas se houver a dúvida, claro, eu acho que é bom encaminhar para o ortopedista mesmo, mas a ressonância magnética pode ser pedida muitas vezes, né, como um diagnóstico mais precoce, quando você faz uma radiografia e de repente não tem nada. Se for na primeira, segunda, terceira semana, pode ser que a radiografia venha negativa mesmo. E aí a ressonância vai mostrar. Não vou entrar no mérito do tratamento, mas é super controverso. Foi descrita em 1910 a doença e 110 anos depois, 111 anos depois, continua sendo super controverso. O importante é que precisa de um acompanhamento de perto. Agora, esse problema que é a epifisiólise, o PERTS, tudo bem, a gente vê a criança, tem dor, os pais ficam ansiosos, mas não tem, assim, uma urgência. A epifisiólise precisa diagnosticar, precisa pensar logo, assim. O PERTS, se passar um tempinho, não vai mudar muito. A epifisiólise vai mudar muito. Então, o que é epifisiólise? É um deslizamento da epífise proximal do fêmur aqui. Então, na verdade, o colo do fêmur ele foi para anterior e a epífise ficou ali dentro do acetábulo, né? Lembrar que isso aqui é não traumático, né? Não foi que ele caiu ou nada do gênero. Às vezes até tem um quadro assim, que a criança fala, eu estava com uma dorzinha, estava mancando um pouco, aí caiu e piorou. Então, aí seria uma epifisiólise crônica agudizada, né? Mas habitualmente ela não é traumática. Ela já é muito menos frequente, mas a gente acaba sempre mencionando nas aulas de quadril, porque se não pensa nisso e não manda para um pronto-socorro, você pode fazer com que um deslizamento pequeno vire um deslizamento muito pior, o que piora muito ali o prognóstico de uma forma geral. Aí é diferente, né? Aquela doença de Pertz, a gente via numa criança ali, né, 4, 8 anos de idade, eventualmente 10. A epifisiólise é uma doença de adolescente. Se você tem uma epifisiólise uma criança mais nova, você tem que pensar em alguma outra doença junto ali, ou uma alteração hormonal, enfim, não é comum. É mais comum em meninos também. O que a gente observa no exame físico, a criança vai estar claudicando também pode ter dor no joelho ou no quadril. Tem relatos de pacientes que fizeram artroscopia de joelho e era epifisiólise, é uma coisa assim, bizarra, mas é referida na literatura, e eu já ouvi casos por aqui que também tiveram. E quando você faz a flexão do quadril, ele obrigatoriamente vai fazer uma rotação lateral. Você vê que nessa foto aqui, ele está fletindo o quadril e, ao mesmo tempo,
ele está rodando lateralmente, né? O pé vem para dentro, então o quadril está rodando lateralmente. Isso não é você, não é o examinador que está fazendo. Você não consegue fletir se não fizer isso, por causa da posição que a cabeça se deslocou. Que esse é o sinal de Dreman, que é chamado. Às vezes, no raio-x frente, a gente vê pouca coisa. Você pode ver, às vezes, uma alteraçãozinha leve aqui na região da epífise. Parece que a epífise está um pouco mais, a fise está um pouco mais larga, mas aí na posição de RAM, ou perfil do quadril, que é muito importante pedir a posição de RAM, você vê que tem ali o colo do fêmur, a cabeça devia estar vindo aqui, né? E aí não está, ela está deslocada para posterior. E por que é importante só pensar nesse, né, nesse caso? Porque tem que internar, é urgência, tem que mandar para o pronto-socorro para internar. Por quê? Porque a cabeça do fêmur vai progressivamente descolar para trás, e aí, se você tiver um descolamento agudo, né, um deslocamento agudo, você pode ter uma necrose com uma chance maior, e quanto mais para posterior for, pior é o prognóstico, e enfim. Então, precisa fixar, não tem espaço para tratamento conservador no caso aqui. Então, de quadril, acho que eu queria comentar de mais importante era isso. E agora eu vou mencionar alguns dos problemas mais comuns nos pés. É muito comum a gente chegar no consultório e os pacientes chegam para a gente, né, os pais dos pacientes chegam para a gente e falam: doutor, meu filho tem pé torto. E o que é pé torto, né? Para a gente, pé torto pode ser uma infinidade de coisas, né? Então, pé torto pode ser um pé torto congênito, que é o pé equino varo, que é esse aí que eu estou mostrando. Pode ser um pé metatarso adulto, que eu falei que tinha relação lá com a displasia do desenvolvimento do quadril, né? Eu vou mencionar um pouquinho mais para frente. Pode ser aquele pé calcâneo valgo, que esse aqui, de todos que eu vou mostrar aqui, é o mais benéfico, né? Então vocês já devem ter visto isso inúmeras vezes, naquele RN que nasce com esse pezinho aqui, com praticamente o dorso do pé encostando aqui na perna. Isso aqui é super benigno, geralmente evolui para normalidade. Você pode até orientar uns alongamentos aqui dos dorsiflexores do tornozelo, mas honestamente, acho que se não fizer nada também não muda muita coisa. A única coisa que é importante diferenciar isso aqui de uma condição que chama tíbia curva congênita, em que o arqueamento, na verdade, se dá na tíbia. Ela tem um arqueamento da tíbia aqui atrás, e aí o pé está em calcânio também. Mas aí isso é um problema que tem que ser tratado, ou pelo menos tem que ser acompanhado para ser tratado a posteriori. Agora, se realmente o problema aqui é que tem uma dorsiflexão excessiva do tornozelo, aí não tem tratamento nenhum, é só, no máximo, os alongamentinhos ali mesmo. E o petalo vertical, que tem esse formato típico aqui de mata-borrão. Isso aqui eu não vou ficar entrando muito no mérito, mas geralmente está associado com síndromes. É bastante raro o petalo vertical aparecer de forma isolada. Geralmente ele vem com mielo, artrogripose ou outras síndromes. E aí tem os outros dois, que são os mais comuns da gente ver, na verdade, que são os pés planos, sem sombra de dúvidas, mais comum, e eventualmente pés cavos, nem sempre tão ruins como esses aqui, né? Então, o pé plano, ele geralmente é um pé plano valgo, né? Então, existe um desvio do calcanhar da linha média, isso configura ali um valgo do tornozelo. Ou um pé cavo varo, em que a gente tem uma aproximação do calcânio da linha média, isso configura ali, então, um pé cavo varo. Falando do pé torto congênito, por natureza, que a gente chama que é o pé torto equino cavo varo, a gente tem que diferenciar os tipos postural do idiopático, basicamente, né? Então, o que é o postural? Idiopático, você olha isso aqui, imagina, você não consegue colocar esse pé na posição normal do pé. O postural, ele pode às vezes até parecer parecido, mas ele consegue ser reduzido. Então, você consegue trazer o pé para a posição completamente normal, né? E aí, claro, você tem o teratogênico, esse aqui é, no caso, secundário mielomeningocele, então é muito mais rígido, muito mais difícil de tratar. Então, esse aqui geralmente não precisa de tratamento, raríssimas vezes, uma ou duas trocas de gesso, na maioria das vezes só realmente os pais fazerem ali os alongamentos, que aquilo lá vai se resolvendo. Agora, o pé torto idiopático, que tem esse padrão aqui de equino, então tem equino do retropé, um cavo do mediopé, um varo do retropé, uma adução do antepé e tem essa inversão ou supinação. Isso aqui é um problema que tem que ser tratado. E aí o tratamento, habitualmente, todos já devem ter ouvido, método de Ponseti, né, que é o tratamento de escolha hoje em dia, né? Então você faz uma série de trocas de gesso seriadas. Quanto antes você começar isso aqui, melhor, mas também não precisa começar no berçário. Assim, eu costumo sugerir para começar por volta dos 15 dias de vida, porque aí a criança vai para casa, os pais
começam a se habituar com a rotina nova de ter um recém-nascido em casa. É mais fácil para vocês também pesarem a criança para ver se ela está ganhando peso ou não, e não fica aquela dificuldade de acabou de ir para casa, já está com gesso, aí chora, você não sabe se é o gesso, se é a fralda, se é a fome. Então, eu costumo esperar uns 15 dias, pelo menos, para chegar, né, para ficar numa homeostase um pouquinho melhor dentro de casa ali. E não muda nada o prognóstico começar com 15 dias. Essas trocas de dias são feitas semanalmente, habitualmente, às vezes a gente faz um pouco mais rápido, dependendo do caso, se é muito molinho o pé, e na maioria das vezes no final tem que fazer uma tenotomia percutânea, que pode ser feita ambulatorialmente ou no centro cirúrgico. Eu particularmente prefiro fazer ambulatorialmente, que é como o Ponseti preconizava, para não ter que colocar um RN numa sala de cirurgia. E aí tem as outras alterações do pé, como eu tinha mencionado, né? Tem o pé metatarso adulto, então a gente tem ali essa alteração que a gente tem uma adução do antepé. Se você olhar, normalmente se a gente traça uma linha no meio do calcanhar aqui, olhando o pé de baixo, ele tem que passar ali no segundo espaço, ou entre o segundo e o terceiro metatarso, ou segundo e terceiro raios, né? Conforme você vai traçando essa linha e ela vai se deslocando mais lateralmente, né, ou o pé vai se deslocando medialmente, por assim dizer, então você acaba tendo um pé metatarso adulto. Então aqui o problema não é diferente do pé torto congênito, que tinha ali um equino, tinha um cavo, não. O problema está aqui só no antepé, na relação do antepé com o retropé. Então, na relação dessa parte da frente do pé com o calcanhar. E é importante a gente mencionar essa diferença porque isso aqui é muito benigno, assim. Então, a evolução costuma ser para a normalidade na maior parte dos casos. Você pega uma criança dessa com 1 mês estava assim, com 6 meses está assim. Então, precisa tratar? Depende. Na maioria das vezes não precisa. A não ser aqueles pés muito rígidos. E por rígido, eu considero que você não consegue pegar essa parte da frente do pé aqui e deslocar lateralmente, né? Então, fazer com que essa figura que eu mostrei aqui, você não consegue trazer o pé para essa linha média que seria o habitual. Às vezes o pé é rígido desse jeito, você não consegue mexer. Esses casos talvez mereçam alguns tratamentos gessados, mas habitualmente não precisa, acaba tendo correção espontânea em 90% dos casos, geralmente até 1, 2 anos de vida. E aí agora estamos encerrando essa parte aí da apresentação mesmo. Vou falar um pouquinho sobre os pés planos, que acho que são fonte de questionamento incessante dos pais, eles sempre vêm para a gente por causa dos pés planos, tenho certeza que vocês ouvem isso toda hora também, né? E afinal de contas, né? O que é normal no pé plano? É normal o pé ser plano? Então, 20% dos adultos continuam com o pé plano, aquele pé plano flexível da infância, né? Que foi melhorando geralmente, né, com o passar do tempo, mas 20% dos adultos ainda vão ficar com o pé plano. Então, não é um motivo per se, né, só pelo fato de ter o pé plano, de você ficar preocupado e ter que tratar, né? Então, você pega esse gráfico aqui, por exemplo, ele mostra a relação aqui de A com B, né? Então, na verdade, seria uma medida, né, um proxy ali para dizer se o pé é plano ou não, dessa impressão plantar. Então, o que a gente observa é que existe uma relação maior, o A é maior do que o B aqui, nessa faixa etária menor, né? Isso significa que não tem o arco aqui, nessa parte aqui onde seria o arco, ela está maior do que o B. Então, acaba tendo né, índices maiores aqui, e aí esses índices vão diminuindo com o passar do tempo. Então, você pode ver que com 2 anos de idade, ó, o índice é bem maior do que com 10, 12 anos de idade, né? Até aqui acaba aumentando um pouco depois, porque existe o pé plano adquirido do adulto também. Mas essa porcentagem de 20% é uma coisa que a gente precisa saber, porque se 20% das pessoas têm um problema, é porque não é uma doença, né? É uma variação da normalidade, né? Não dá para considerar isso uma doença. E aí tem aquela questão, né, do famosa, né, das botinhas, tudo mais. Ainda hoje, eventualmente a gente pega algum colega desavisado passando botas e palmilhas para as crianças, né? E aí esse estudo aqui de 1989, né, já bem, 89, bastante tempo, que foi solicitado ali até pelo pessoal do Texas Scottish Rite que fez, né, em Dallas, e o pessoal de San Diego também. E quem tinha solicitado na ocasião tinha sido as seguradoras norte-americanas que queriam saber, mas escuta, vocês estão falando que todas as crianças precisam usar botinhas e palmilhas, a gente paga por isso,
Se tem realmente, faz um estudo mostrando que tem que usar, que a gente paga, não tem problema, mas faz o estudo. E eles fizeram estudo comparando ali um controle, sapatos corretivos, né, o UCDL aqui e o Heel Cup, que são tipos de palmilha diferentes. E aí eles observaram que um ângulo aqui que eles usaram, né, para medir pé plano, né, era igual em todos os grupos no pré e no pós. Ou seja, não faz diferença alguma, então isso já há muitos anos se sabe, mas infelizmente ainda tem pessoas que usam. Então, quando que a gente realmente precisa tratar? De novo, depende, né? Mas deformidades muito graves, às vezes a gente acaba indicando um tratamento mais porque o posicionamento do pé está muito ruim, mas geralmente é porque a criança começa a ter sintoma, começa a ter dor, fadiga, dificuldade para andar e correr. É mais comum que isso venha junto com alguma outra condição clínica, né? Então a criança tem alguma síndrome e tem um pé plano grave, tem paralisia cerebral e tem um pé plano grave, do que a criança que não tem nenhuma outra doença e tem um pé plano grave. Mas acontece também. Outra coisa é que se a criança tem um encurtamento da panturrilha, do tríceps sural muito grande, isso está em uma associação maior. A criança que tem, pode até ter frouxidão ligamentar, mas aí ela tem um encurtamento do tríceps sural e isso acaba levando a uma dor com mais frequência. E quando o pé é rígido, né? Se a gente tem um pé rígido, como eu vou mostrar aqui, a gente tem um teste que é chamado teste das pontas, que você pega e olha o paciente de trás. Então aqui a gente tem um pé que o retropé é valgo, quando a gente está apoiado, né? Então o valgo lembra o calcâneo, desvia da linha média, tá valgo, retropé. Na hora que você vai para a ponta dos pés, por uma série de mecanismos ali, você tem que haver uma varização do calcânio. Então o calcânio começa a se aproximar da linha média. Se isso não acontece e o pé continua valgo, uma das possibilidades é que ele tenha um pé plano rígido por causa de uma coalizão tarsal, que é uma barra óssea entre o tálus e o calcâneo, que quero que nesse caso, mas pode ser entre qualquer outro do osso do pé. Aqui só um exemplo do que eu estou falando aqui. A criança é a mesma criança, né? Ficando na ponta do pé, então vê que do lado direito variza o calcâneo e do lado esquerdo não variza. Isso é uma coisa muito fácil de fazer. Se tem essa assimetria, já diz, né, para a gente que pode ter uma barra aqui. Pode não ser assimétrico também, porque a criança pode ter barra dos dois lados, né? Então é uma coisa fácil de fazer que dá para tirar essa dúvida também. E os pés cavos, é um problema? Claro que se aqui você olha, você já fala, não, isso aqui não é normal, não é possível, né? Mas às vezes você tem um pé que é um pouco cavo, é um pouco mais exagerado ali o arco e o retropé tavário também. A gente tem que suspeitar, porque não é comum o pé cavo isoladamente. Normalmente ele está associado a doenças neurológicas, o mais comum são as doenças do tipo Charcot-Marie-Tooth, as doenças desmielinizantes, né? Então, precisa pensar nesses casos. Esse caso aqui era um desrafismo, na verdade, esse menino tinha uma mielodisplasia, mas não é normal. Então, a gente tem que suspeitar e, habitualmente, não responde muito bem a tratamento conservador, acaba sendo cirúrgico quando está incomodando, dando calosidades. Pessoal, era isso que eu tinha preparado para a parte da aula mesmo, e agora estou aberto a perguntas, né? Eu tentei passar um pouco rápido sobre todos os temas mais importantes, mas se ficou alguma dúvida aí adicional, podem falar. Muito obrigada, Francesco. Se você quiser, pode já tirar compartilhamento da tela para a gente conseguir ver você. Vamos ver. Pronto. Muito bem. Eu deixo aberto para as pessoas que tiverem alguma dúvida. Maria Carol, Mariana. Francesco, posso fazer uma pergunta? Claro. No quadril, quando você vai investigar aqueles bebezinhos recém-nascidos que têm fator de risco, foi pélvico, tem irmão mais velho que teve uma displasia de quadril, quando que a gente pede ultrassom? Ou você acha que tem que encaminhar direto para o ortopedista? Não, eu acho que assim, se você faz o ultrassom com um radiologista de confiança, assim, acho que dá para mandar para o radiologista, né? Como saber qual é o radiologista de confiança? É difícil dizer, assim. Eu sempre mando para os mesmos porque eu confio nos mesmos. Então, ou eu mando para a Giovana e agora tem a Thaisa e a Alessandra que fazem bem lá no Delboni também. No Einstein tem o Rubens que faz bem também, mas tem uma outra pessoa, depois depende no Fleury descobrir alguém que faz bem lá também, enfim. Porque realmente você depende muito do exame, né, para dizer. E, claro, se tiver uma dúvida, manda
manda uma foto do exame, tá bem feito isso aqui. Aí a gente estava tentando fazer um protocolo lá no Einstein, a gente deu uma aula para o pessoal da Neonato lá, faz umas 3 semanas, de quando que qual que é o melhor momento. Porque se você vai olhar os guidelines assim, não tem nada muito bem estabelecido a qual que é a hora de fazer. Tem lá os guidelines lá do NHS falam uma coisa, os guidelines da Sociedade Americana de Pediatria falam outra, a Academia Americana de Ortopedia fala um pouquinho diferente. Então, o que a gente sugeriu lá foi que, assim, a criança que tivesse um ortolane positivo no berçário mesmo, né? Assim, ortolane mesmo, assim, o quadril está luxado, e tivesse certeza disso, esse é o único caso que eu acho que vale a pena fazer ultrassom no berçário, porque se o quadril está luxado, a melhor hora de tratar é quanto antes possível, né? Mas a maioria das vezes não é ortolane real, né? Um Barlow, um clique, né? Alguma coisa assim. Aí, nesses casos que são duvidosos, assim, assim, não sou só eu, né, que estou falando, mas o ideal, eu acho que é fazer por volta de umas 4 semanas de vida. Porque se você faz com 1, 2 semanas, às vezes ele está um pouco imaturo ainda, e aí você vai ficar, putz, vou tratar ou vou repetir? Então, faz com 4 de uma vez, porque, assim, o tratamento iniciado até a 6ª semana vai muito bem, assim. Então, se você detectou com 4 semanas e aí você vai começar a tratar com 5, porque é o tempo de você ver o exame e mandar para o ortopedista, tudo bem, você não vai mudar muita coisa, né? Então, fazer acho que entre 3 e 4 depende da logística de cada um, claro. Se a pessoa tem muita dificuldade para até fazer o exame e mandar para o ortopedista, você acha que você vai demorar mais do que até a 6ª semana, aí faz com 3, né? Paciência. Mas se não, eu acho que o ideal é fazer com 4. Inclusive, quando eu estava no Canadá, era o que se fazia com 4 semanas. Francesco, aproveitando essa pergunta, e repetir, por exemplo, tem uma paciente que foi pélvica, fez e veio um padrão 2A em um deles. Sempre deveríamos repetir? Quando que a gente repete esse exame? Foi feito com um ultrassonografista aqui na cidade, era conhecido como ter bastante mão para ultrassom de quadril e tal, e aí qual o melhor momento de repetir esse ultrassom? Isso acho que é uma dúvida, né, que sempre gera, né? Porque o que acontece? Quando você faz um ultrassom e ele vem como 2A e a criança tem menos de 6 semanas, teoricamente, ele está normal, mas o ângulo ainda não está os 60 graus, que é o que a gente gosta de ver, né? Então, se foi pélvico, existe a possibilidade, às vezes, de vir um quadril 2A e depois ele desvirar 2A, ele virar 2C, D, 3, enfim. A gente já tem alguns casos que aconteceu isso. E outra coisa que pode acontecer é que a gente até fica meio assim, porque a gente, de vez em quando, pega uns quadris que são laudados como 2A, e aí você vai ver a imagem, ela tá mal feita, ou eu já cheguei ao absurdo de ver um quadril luxado, laudado como 2A, porque o ângulo estava bom. Mas o quadril estava fora do lugar, então não precisava nem ter medido o ângulo, nem dá para medir o ângulo, na verdade. Mas a pessoa mediu o ângulo e laudou como 2A, e aí o coitado do pediatra viu desavisado, deixou passar e, enfim, confiou no laudo, né? Então, assim, eu acho que se for pélvico, se tiver muito fator de risco e vier uma coisa que não é a normalidade completa, se não vier ali um alfa maior que 60, mais que 50% de cobertura, eu acho que vale a pena dar umas 6 semanas e repetir de novo, assim. Se você confiou que a imagem tá boa, assim, né? Mas teoricamente repetir precoce, né? Precoce. Porque eu tinha pensado exatamente a mesma coisa. Foi pélvico, mas não tinha ortolane positivo, nada disso. E aí veio já com 1 mês, fez 29 dias, fez ultrassom. E aí eu ia repetir com 2 semanas. E só que o médico tinha falado pra mãe, olha, só quando ela fizer perto de 6 meses. E aí eu fiquei meio tensa. Eu falei, não, mas assim, é uma criança que já tinha um monte de coisa para fazer. E aí eu pedi mais um ultrassom em 2 semanas ou em poucos meses. Aí eu fiquei, putz. Não, acho que se gera essa dúvida, fez com 4 semanas, tá como 2A, não é para tratar, mas eu acho que vale a pena repetir em mais 3 semanas mesmo, assim, porque aí pelo menos se você, mesmo que não seja a faixa etária ideal, mas se você pega com 2, 3 meses de vida, é muito tranquilo colocar o Pavlik. Só vai ter que ficar um pouco mais de tempo, provavelmente, mas com 6 meses não é. Né?
Até porque 6 meses, muitas vezes você Acabou, vai né? fazer ultrassom já não consegue ver direito, porque aí começa a formar uma ossificação da cabeça, daí faz sombra no fundo do acetábulo e você já não consegue medir direito os parâmetros lá. Não, eu vou até ver quanto tempo ele falou, mas eu lembro que era tipo ali dali a uns 2, dali a meses. Aí eu falei, putz, mas o que eu lembro era em 15 dias. Mas eu vou rever e aí eu vou pedir para fazer um novo ultrassom já. Acho muito. Ele tem um negócio do Graf lá que chama a Suzana, que é a minha sócia, ela que gosta do sonômetro, né? Mas tem o sonometer lá, que ele mostra, assim, por faixa etária, qual que é o alfa ideal, assim, para você considerar que é um quadril normal, né? Porque tudo bem, 55 graus de alfa com uma criança de 3 semanas, talvez seja normal mesmo, né? Mas se tiver 55 ainda e ele já tiver 7, 8 semanas de vida, aí já talvez não esteja mais normal, né? Então toma cuidado só, né? Usar só, às vezes, porque às vezes você usa só o laudo, né? O 2A. Esse 2A aí é uma fonte de discórdia, às vezes, entre a gente. Juliana, tem pergunta? Tenho. Boa noite, Francesco. Queria fazer uma pergunta de escoliose. Na verdade, assim, tem alguns pacientes que têm uma alteração discreta do triângulo ou que têm um teste de Adams com uma gibosidade discreta. Eu sempre fico em dúvida de quando que eu devo solicitar a imagem desses pacientes para avaliar o grau. Porque às vezes, assim, muitas vezes não tem nenhuma queixa, né, do próprio paciente ou da família, não tem uma demanda. E assim, por ser discreto, eu sempre fico nessa dúvida. Devo solicitar uma imagem, de fato, ter a medida do grau ou aguardar um pouco mais, enfim. Fico com essa inquietação, assim. Queria saber se tem alguma coisa nesse sentido que você possa aconselhar, enfim. Eu acho que assim, claro que sim. Geralmente vocês estão vendo o paciente várias vezes, né? Então está vendo, de repente, a cada 6 meses. Não sei se vale fazer logo, se você acha que é uma coisa muito discreta, assim, né? Fez o Adams, tem uma discreta gibosidade, ali, uma discreta elevação, de repente vai ver, não é diferença de tamanho dos membros, porque é uma coisa que pode ser mesmo, né? Que, aliás, assim, só a propósito, o jeito que eu acho melhor de ver isso, de diferença de comprimento dos membros, não é nem deitado na mesa e medindo, assim, é de pé, de costas, você olha a altura das cristas ilíacas, né? Acho que é o melhor jeito, assim. E aí, eu vou emendar uma pergunta que já estava também. Qual a diferença de membros que é relevante? Geralmente acima de 1 centímetro. Acima de 1 centímetro costuma impactar o suficiente para a gente pensar em compensar. Abaixo de 1 centímetro a gente não compensa. A maioria das pessoas tem meio centímetro, 0,7, 0,1. Né? Agora, 1,5 já começa a atrapalhar um pouco, né? Aí pode dar uma escoliose que nem aquele menino lá que fica com uma escoliose compensatória, né? Que esse menino vai operar amanhã, por acaso, vai fazer uma epifisiodese nele. Mas aí, respondendo a sua pergunta da questão da escoliose mesmo, né? Acho que vale a pena, se você acha que é um negócio leve, não tem diferença de tamanho dos membros, o Adams não está muito, né, alterado, de repente avalia de novo em 6 meses. Se parecer que está estável ou piorou, acho que vale a pena uma imagem, assim, pelo menos um baseline, principalmente se for menina e, assim, meio que pré-menarca, assim, né, ou né, tá nessa faixa etária pré-pubertal, assim, porque é quando vai dar, assim, as escolioses idiopáticas do adolescente, né. Dificilmente, se for uma escoliose congênita, uma escoliose de início infantil, que são as outras tipos que são bem mais raras, dificilmente vai passar batido, porque começa a ficar meio grosseira a alteração, né. Mas uma escoliose idiopática, ela pode começar de forma meio sutil mesmo, né. E se tiver assim, mas supondo que você peça o raio-x e veio lá, escoliose de 10 graus, assim, a gente não tem que fazer nada, né? Só observar, né? A gente começa a se preocupar, na verdade, acima de 10, né? Que seria caso aí de você observar, geralmente acima de 20, aí você começa a pensar em colete, esse tipo de coisa, né? Perfeito, muito obrigada. Tá. A gente tem mais uma pergunta, pulando agora um pouquinho do segmento. Como diferenciar a sinovite de um quadro inicial de doença de Pertz? Então, acho que, claro que uma das coisas é o tempo, né, que eu falei, assim, se você tem ali porque a apresentação inicial do Pertz pode ser com
um quadro parecido, muito parecido com uma sinovite transitória, né? E tinham até alguns estudos do passado que tentavam associar a sinovite como um fator de risco para o PERTS, né? Mas depois isso meio que foi, né, não foi muito bem aceito, né? Na verdade, o quadro do PERTS, ele tem uma dor mesmo, né? E aí, geralmente, é um pouco a história clínica, né? Aquela questão, sinovite, na maioria das vezes, tem um quadro de IVAS que precede, né? Costuma ter um início meio súbito, assim, né? De um dia para o outro, a criança, de repente, ou para de andar, ou está claudicando muito, né? Tem aquela dor, a rotação do quadril também. Mas a sinovite costuma ser numa faixa etária um pouco menor, né? O PERTS, né, 4 a 8, sinovite às vezes ali 3 a 6, claro que tem uma intersecção ali, mas costuma ser um pouquinho crianças mais novas, né? E, e tem essa questão de ser um pouco mais agudo também a sinovite. E outra coisa, também medicou, né? Deu ali um ibuprofeno, esse tipo de coisa, começou a não melhorar, aí tem que pensar nessa outra possibilidade do PERTS, né? Muito bom. E a pergunta que não quer calar: existe algum tipo de calçado mais adequado para as crianças com os pés planos? Acho que essa é uma pergunta que todos os pais fazem, né? Acho que não tem nenhuma verdadeira ciência nisso, assim, de falar que tem que ser tal calçado, ou só calçado ortopédico é melhor ou não é, né? O que a gente observa assim, é claro, não é uma criança você vai pegar uma criança de 1 ano que acabou de começar a andar e vai querer colocar um calçado mais duro nela, ela vai tropeçar toda hora, assim, porque ela ainda não tem maturidade para isso, né? Mas assim, uma criança depois de 2, 3 anos que já está num desenvolvimento motor um pouquinho melhor, tudo mais, não está caindo tão fácil assim, e aí tem o pé muito plano ainda, na verdade é mais adequar o sapato que cabe bem no pé da criança, né? Mas de preferência que ele tenha que ter um meio, né, a sola do pé bem flexível, assim, né, para você conseguir começar a fazer os movimentos de rolamento que vão começar aí depois dos 2, 3 anos de idade, na verdade. E o calcanhar, a parte do calcanhar que tem ali uma regiãozinha que a gente chama de contraforte, né, um pouquinho mais firme. Então, o contraforte, né, a parte da região do calcanhar mais firme e o meio da palmilhinha bem molinho, assim, para conseguir fazer o movimento mesmo. Ok. E perguntando sobre sapatos e calçados, o que você acha de salto nas crianças? Meninas de 5, 6 anos usando aquelas sandalinhas com salto. O que o ortopedista pensa sobre isso? Além de além de aumentar o risco de quedas, né, de entorse, tornozelo, fraturas, essas coisas assim. Na verdade, é muito mais comum uma criança ter fratura do que entorse mesmo, uma lesão ligamentar, né? Então, além de aumentar esse risco, claro, você vai encurtando o tríceps, né? Assim, já é uma coisa que para adulto já não é muito bom, né? Lembrar que sapato de salto, claro que em criança pequena não é tão grande assim, mas sapato de salto com bico fino, se a pessoa tem predisposição também, vai ganhar um Alux Valgo ali de brinde ali também, né? Joanete e tal. Menina, talvez a parte da frente do sapato não seja tão fechada para desenvolver o Alux Valgo tão cedo, mas isso com certeza não é a melhor escolha. Não que assim, ter um saltinho, o retropé ser discretamente mais alto que o antepé é uma coisa, né? Todo tênis tem isso, né? Mas assim, ter um salto mesmo ali, 3 centímetros, 4 centímetros, aí realmente não é adequado. E a última pergunta, só para a gente encerrar a nossa aula, a dor do crescimento existe? A dor do crescimento é uma boa pergunta, acho que a Carolina ali levantou a mão também depois. A Carol também, a Carol vai fazer uma pergunta mais. A dor do crescimento é uma pergunta também que sempre os pais chegam para a gente, né? Então, que é uma queixa frequente, né? E aí tem a tal da dor do crescimento que tem um padrão que eu vou comentar agora, que não deve ser confundida com dor, por exemplo, nas cartilagens de crescimento, né? Então, você tem, às vezes, as osteocondrites ali, né? Que são as dores fisárias, né? Então, tem a osteocondrite do joelho, ali na frente da tíbia, né? Tipo as Gutschlatter, tem do calcâneo, que é a severe. Isso são dor na região da cartilagem de crescimento, né? Que às vezes os pais confundem um pouco, né? Mas a tal da dor do crescimento, que, assim, vocês têm que saber, mas não tem, assim, uma etiologia muito clara, né? Já pensaram em milhares de coisas aí, hipóxia,
acúmulo de ácido lático, uma mini síndrome compartimental crônica, enfim, tem inúmeras coisas aí, periostite, mas o fato é que é uma dor meio típica em crianças, assim, geralmente é parecido com a idade do Pérez ali, né, 4, 8 anos de idade, costuma mais frequentemente ser na face anterior da perna, pode ser na coxa também, mas é muito mais comum na frente da perna, bem na canela, assim, a criança mostra, né, costuma ser uma dor meio por pressão, latejando, não tem uma preferência de lugar específico, ela varia bastante, às vezes ela é do lado esquerdo, às vezes é do direito, costuma ser mais frequente à noite, às vezes a criança acorda à noite com esse padrão de dor, e aí geralmente melhora ou com nada, né, ou com massagem, ou com alívio, e no dia seguinte a criança está bem, não está claudicando, né, então se a criança tem uma dor que no dia seguinte ela acorda e continua mancando, se é sempre no mesmo lugar muito específico, não é nesse lugar que é mais típico aí na perna, ou está meio fora da faixa etária, ou tem outros fatores assim, já são sinais de alerta, né? A gente tinha que mudar o nome, né? Colocar um outro nome, sei lá, dor musculoesquelética benigna, alguma coisa assim, porque dor do crescimento é muito infeliz, mas é bem comum, né? Carol? E, Francesco, só a última pergunta. Pé torto posicional. A gente vê os gemelares, eles nascem todos tortos, né? Ficam todos bem tortos. E daí, assim, se orienta a alongar na hora das mamadas, alonga o pé, mobiliza. É aquele pé torto posicional, que você, examinando, você coloca ele no lugar. Uhum. Quando que eu tenho que começar a me preocupar? Assim, a grande maioria, em 2 semanas, o pezinho volta. Uhum. Mas eu tive recentemente um paciente que tinha 1 mês e ele continuava com o pezinho meio torto. Quando que a gente... Acho que se tiver, assim, 1 mês, 4, 6 semanas, e o pé ainda está muito resistente a ficar naquela posição, acho que vale a pena dar uma avaliada, assim. Tá. É incomum, Pra ver se tem eu acho que eu alteração. lembro de ter feito 1 ou 2 vezes isso, mas tem alguns casos que eles são meio refratários a esse alongamento mesmo, aí vale a pena você fazer, de repente, 1 ou 2 troquinhas de gesso, assim, para posicionar. E esparadrapar os dedinhos de recém-nascido que estão um em cima do outro? Então, Um dia eu recebi um paciente do berçário com o dedo todo esparadrapado, que veio do berçário já, assim, veio da maternidade, assim. Era a minha pergunta essa. Essas elevações, assimetrias, deformidades de dedo, quando se preocupar, que não geram, né? Não tem questões funcionais, enfim, mas você consegue mobilizar, enfim, não é fixo. Mas, assim, quando se preocupar com isso, enfim, tem alguma coisa para fazer além da esparadrapagem? Eu acho que assim, na criança que não anda, eu até costumo sugerir, mas eu acho muito difícil, assim, não como médico, mas como pai, eu acho muito difícil ficar fazendo isso todo dia, e eu honestamente, assim, não acho que tem uma evidência muito boa, assim, eu costumo sugerir porque os pais que geralmente querem fazer alguma coisa e, enfim, acho que dá para tentar, mas eu deixo bem claro que não é algo assim que seja estritamente necessário, porque tem uma boa taxa de resolução espontânea, né? Agora, tem algumas crianças que ficam ainda, né, com o dedinho, né, com sobreposição, muito no quinto dedo, ou então do segundo com o terceiro, assim, né? E aí, em alguns casos, se isso não se resolve espontaneamente, até os 3, 4 anos de idade, às vezes a gente faz um alongamento mesmo do tendão extensor, porque ele fica, não assim na criança pequena, mas depois de uma certa idade, ele começa a fazer calo no dorso do dedo, assim, no sapato, e machuca por causa disso. Então, existe, assim, essa taxa de resolução espontânea até os 3, 4 anos de idade, né? Se você vai lá olhar no site do POSNA, assim, tem um guideline deles lá, né, da Sociedade Norte-Americana de Ortopedia Pediátrica, que eles sugerem começar a operar a partir dos 5 anos, porque tinha um estudo de sei lá quando aí que mostrou uma taxa de resolução de, sei lá, 80% até os 5 anos. Mas tem alguns casos que fica ruim e a gente acaba com um pouquinho antes, 3, 4, às vezes vai lá e alonga o tendão. Obrigada, muito obrigada. Imagina. Bom, acho que a gente chegou no final da nossa aula. Muito obrigada, Francesco, foi uma aula excelente, tive muitas dúvidas, e já temos para quem correr para mandar ultrassons de pediatras desesperados. Se tiver dúvida, só me manda. Tem um monte de pediatra que manda foto de ultrassom, assim, então pode mandar, não tem problema. A Carol mesmo, de vez em quando, manda. Vou passar os contatos, então. Tá Muito bom. obrigada, gente.
Até mais. Obrigada, Francesca. Obrigado a todos aí, boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite.